Sejam bem-vindos ao podcast, mais episódio aqui. Estou com a pastora Cris, da Igreja Comunidade Cristã Genuína da nossa igreja. Esse é um podcast em parceria com o Ministério dos Jovens Conectados, com a Genuína. Vou deixar agora falar um pouquinho sobre você. Boa noite, que gostoso estar aqui nesse bate-papo com o Ministério de Jovens da nossa igreja, Conectados. Obrigado. Vocês estão arrasando. Uhul! Obrigado. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse universo, né, da psicologia e cristianismo, fé. Eu sirvo com meu esposo na Comunidade Cristã Genuína, a nossa família, mas nós estamos ali na cidade de Sumaré. E a minha formação é a formação em psicologia. Depois da formação eu fui para a minha especialização, que é a terapia cognitiva comportamental, a docência em neuropsicologia, enfim, aí a gente vai fazendo alguns outros cursos paralelos desse universo. Tive a honra de terminar o curso de teologia pela FTB. Uhul! Eu quero começar esse curso, eu quero muito fazer inteiro. É fantástico, vale a pena. Aí a gente já faz o merchan, que é pro nosso pastor. Entra lá, galera. Um abraço, pastor. É bom, é bom. Ele vai ver, viu? Muito bom, muito bom. E eu tive, então, junto com a formação de psicologia, e a gente teve também essa formação em teologia que agregou bastante. Ajudou muito. É. Vou mandar umas perguntas agora. Eu tava doido pra mandar perguntas de psicologia, sabe? Nem ia ser eu tava até meio nervoso agora. Começar assim, como que você vê a relação entre a psicologia e o cristianismo, né? Porque às vezes a gente vê muito conflito do que a gente ouviu desde antes pro tempo de hoje, né? Hoje, graças a Deus, as igrejas elas têm dado esse espaço para a gente falar da psicologia. Psicologia, quando nós falamos da psique, é a sede das emoções. Nós estudamos ali todo o que falamos de memória, cognição, as lembranças, é o campo das nossas emoções, que antigamente tinha uma resistência muito grande. Eu, como uma neta de assembleiana pentecostal, as irmãzinhas do coque, a gente fala com muito respeito, né, quando a gente lembra dos nossos avós, né, que vinham de um movimento, né, bem de usos e costumes. Então, falar de psicologia, filosofia naquela época era coisa do Satanás, né, porque meu psicólogo é Deus, enfim. Então, eu percebo que tinha uma resistência muito grande. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão abrindo as portas para poder pensar nesse assunto. Claro, ainda nós enfrentamos alguns tabus. Por exemplo, ir para um psicólogo quer dizer que você é louco. Você ter um distúrbio psicológico quer dizer que você não tem fé. Que isso, a dificuldade é ter aquele equilíbrio de entender o que é alma e o que é espírito. Eu acho que essa é a barreira que ainda nós encontramos dentro ali da igreja, e não só na igreja. Eu acho que, de uma maneira geral, quem vai para uma sessão assim, né, de terapia é porque parece que eu estou ficando louco, né? Existem rótulos. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem aí feito um trabalho em várias igrejas, porque além da gente, né, ter o privilégio de servir como pastores locais, nós também temos um ministério itinerante. Então, durante a semana, nós estamos de igreja em igrejas, ministrando encontros de mulheres, conferências, seminários para casais, enfim. E a partir desses encontros, os pastores, os líderes pedem: Cris, aborda sobre a questão da psicologia, traga a questão da psicologia junto com a palavra, né? Então, isso tem sido muito gostoso. Então, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho maravilhoso. E no final da ministração, da palestra, aí vem a repercussão. Os pastores comentando, aí, enfim, a igreja sentindo essa necessidade. Então, graças a Deus, as barreiras estão sendo aí quebradas. Mas aí tem muita coisinha ainda pra gente vencer, eu tinha muito medo também. Preconceito. Psicológico, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Exatamente. É uma resistência, né? Porque um psicólogo... E eu vim da Assembleia também, a Belém, e eu tinha essa preocupação. A gente não ia pro psicólogo. Minha mãe... Hoje ela passa, e hoje eu vejo a relação, como é muito bom você ter um acompanhamento. É maravilhoso. E você não ter nenhuma mudança que é. É muito grande. Eu costumo dizer que as maiores libertações acontecem lá nos insights terapêuticos, ou ali naquele espaço, né, no acompanhamento, porque a libertação da manifestação demoníaca, a gente expulsa em nome de Jesus, né? Mas ali, durante a caminhada, no processo terapêutico, a libertação é de nós mesmos. E essa libertação é fantástica, porque aí flui a presença do Espírito Santo, flui o chamado, aí frustra todos os planos do adversário, né? Porque é onde o inimigo tenta paralisar, é a alma.
É ali através das rejeições, dos medos, do complexo de inferioridade e tantas outras coisas, né? E acaba impedindo, inclusive, a pessoa que tem um chamado, uma pessoa que tem uma família tão linda, de viver, às vezes, uma paz, uma quietude, de ver os propósitos de Deus, os planos de Deus, por conta de uma alma enferma, né? É a maior libertação. Eu digo que é uma das maiores libertações. Se as pessoas conseguissem ver, né, que é uma alma enferma e conseguir cuidar logo. Isso. É fantástico, é fantástico. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo possa ser encorajado. Amém. Quem está assim relutando para buscar uma ajuda, né? Tomar uma medicação porque o médico falou, né? Quebrar todas as resistências. E tem a preocupação também, né, da psiquiatria, né? Vou ficar dependente de remédio. É claro que usar uma medicação como uma fuga, aí é errado. Eu tomo para anestesiar a minha dor. Mas quando você faz isso em conjunto com o psiquiatra, o psicólogo, uma atividade física, enfim, uma equipe multidisciplinar, né? Isso ajuda muito para o bem-estar, né? Para a saúde mental da pessoa. Né? A partir do o médico dar o remedinho, enfim, isso ajuda muito. Nossa. Essa questão do pastoreio fica melhor por trabalhar com a profissão de psicologia? Ajudou? Boa pergunta. Eu digo, depois de ter caminhado, né, um pouquinho ali, depois da formação do curso de teologia, a gente conheceu um pouquinho, né? Já começa a dar uma estudada. E junto com a psicologia, é muito gostoso na questão de caminhar com a palavra, mas no dia a dia, no gabinete, é fantástico. Eu digo que todos os pastores e líderes deveriam ir para fazer psicologia. Deveriam, porque é muito gostoso na caminhada, no processo da construção, do acompanhamento da ovelha, porque você acaba tendo aquele termômetro. Até que ponto isso é espiritual, até que ponto isso é emocional, e você passa a ser mais assertivo nos atendimentos, mais assertivo ali no acompanhamento. Porque às vezes chega uma pessoa, e já teve momentos de ouvir, que era um estado emocional, e ali o pastor, sem o discernimento, sem o conhecimento, melhor dizendo, e ele ficava só pedindo para aquela pessoa, para aquela família, vai jejum. A gente faz jejum, né? Isso faz parte da dieta, né? Do cristão. Mas vai para o monte, e a pessoa não entendia, e ela ia para o monte, propósito de jejum, imersão, e dias e finais de semana com Deus, e não resolvia, porque aquilo não era espiritual, aquilo era emocional. Tratado de forma errada, piora. Isso, é claro que a gente sabe que o adversário, o inimigo das nossas almas, aproveita, né, essa oportunidade da fragilidade emocional para atuar. Mas ali era um campo emocional. É por isso que surge, já vou ter falado, a questão do TIM, o nosso curso, né? Eu não sei se eu posso falar agora. Pode falar, fica à vontade. Já aproveitando essa deixa, por isso que surgiu a necessidade de criar um curso para capacitar pessoas que não vão para psicologia, não vão fazer um curso de psicanálise, que hoje aí está em alta, né? Os cursos de psicanálise, o tempo é menor. E aí surgiu a ideia de fazer o TIM. O TIM é um curso de capacitação de ferramentas terapêuticas que a gente divide para as mulheres que têm chamado, que têm a vontade de ter esse atendimento mais assertivo. Ela reconhece o chamado, já tem atendimento na igreja, atende a família, atende a comunidade, aquela pessoa que já sabe que tem essa vocação, as pessoas solicitam muito, só que ela não sabe como lidar, leva os problemas para casa, não sabe como caminhar, enfim. E aí é o curso TIM, que é a Terapia Integral da Mulher, como eu disse. A gente tem ali 10 encontros e ali junto eu e um time de professoras, e a gente divide ferramentas terapêuticas, fala sobre doenças emocionais, a gente trabalha segundo uma ótica da tricotomia, corpo, alma e espírito. Então a gente ensina, né, divide ali com aquelas mulheres ferramentas maravilhosas para esse atendimento mais assertivo. E quanto mais... eu me lembro que uma paciente chegou até mim e aí reforçou a ideia do TIM, e quando eu falo que seria muito legal os líderes, os pastores, né, ir para o campo da psicologia, ou quem trabalha com gente no sentido do acompanhar, do discipular, do ensinar, e essa família, aliás, esse homem chegou para mim num nível de depressão muito profundo, com uma ideação suicida. E ele disse: Cris, uma intercessora da minha igreja
fez um aconselhamento errado para minha esposa. Totalmente errado. E foi errado mesmo, porque depois eu fui averiguar, enfim, totalmente errado. E um aconselhamento errado destruiu toda a família. Família era ativa na igreja, uma família incrível, os filhos atuantes na igreja, e um aconselhamento errado destruiu toda a família. E aquele homem chega arrasado. E aí eu falei, uau, precisamos contribuir de alguma forma. Foi quando começou a ideia do projeto. A ideia do time. Isso mesmo, do time. Esse time, ele é um curso online ou tem uns dias específicos? É presencial? Como funciona? Presencial. Por enquanto, a gente está trabalhando aí para ser Plataforma? online, se Deus quiser. Enfim, até o ano que vem a gente né, estamos trabalhando para que torne esse curso online, mas por enquanto todos os sábados, das 8h30 a meio-dia, com aulas práticas, teóricas, certificado. Aberto. Ah, Cris, precisa ser pastor? Não. Precisa ser pastora? Melhor dizer, não. Precisa ser líder? Não. Precisa ter faculdade? Não. Você quer ser mais assertiva no seu atendimento em grupo ou individual? Vem pro time. Que bom, eu gostei. Gostei da ideia. Depois a gente pode divulgar, colocar na descrição também. Ah, bacana. Vai ficar gravado. Mais fácil o pessoal achar. Boa. Tem uma outra pergunta que a gente viu bem específica. Se tem alguma abordagem psicóloga específica, mas que tem que ser compatível com a fé? Você só tende melhor falando só cristãos ou não? Porque eu já tive uma conversa com minha esposa, por exemplo, e a gente vê um caso que vai no psicólogo, mas ele não é cristão. Ele acaba aconselhando coisas incompatíveis com a Bíblia até, sabe? Por exemplo, um relacionamento ruim, vai embora, vai viver a vida, eu gosto de fazer tal coisa, continue fazendo tal coisa, porque isso te faz bem. É aquela frase do diabo, se te faz bem, seja feliz, né? Pode seja fazer. Feliz, né? Faz o que você... Eu costumo sugerir para as pessoas que busquem pessoas que professam a mesma fé. É claro que tem pessoas com maturidade espiritual que conseguem ir para um bom profissional, né? E ali consegue lidar, né? Extrair da terapia informações preciosas para construção, enfim, para tomadas de decisões saudáveis, pautada ali dentro dos valores, dos princípios e crenças. Mas o que eu aconselho, e eu acho que até na caminhada, por experiência própria, eu acho que até a caminhada com o seu especialista, você fica mais à vontade de falar de coisas, por exemplo, espirituais, que talvez um outro profissional que não tenha essa vivência, ele talvez iria olhar e falar, eu acho que é um quadro mais de esquizofrenia, é uma projeção, e talvez ele iria olhar e pensar só na questão psiquiátrica, porque é difícil para quem não tem a vivência, né, falar de coisas espirituais, né? Então, quando você busca um profissional que compartilha da mesma fé, isso fica gostoso porque você tem a liberdade de falar. E o profissional, com a maturidade, né, e conhecimento, vai saber muito bem trabalhar esses dois lados. Existe o psicólogo cristão? Não, não existe uma abordagem para psicólogo cristão. Psicólogo é o profissional da área da saúde mental e vai atender todos os pacientes. Eu tenho um paciente cristão, mas tem paciente ateu, tenho paciente espírita, da Umbanda, tenho paciente, enfim, que professam outras religiões, mas a procura ali constantemente são os cristãos. Hoje o meu público é 90%. Hoje o meu público é 90% de cristãos. Mas quando alguém me pergunta, Cris, o que você acha? Se você tem a opção de passar com um bom profissional cristão que professa a tua fé, eu sugiro. Então, eu acho que pro paciente é bom isso, é bom. Acho que ele tem essa liberdade. Não que pro bom profissional não vai conseguir, mas aí cai no que você disse, né? O psicólogo, talvez, que não tenha essa vivência, esse conhecimento, não professa a mesma fé, vai olhar e vai falar, a igreja tá
acabando com você, por exemplo, né? Sim, eu pensei nisso. Tá reprimindo os seus desejos, tá reprimindo, enfim, você tem que ser livre, enfim. Só que tem outras maneiras, né, de abordar sem ser essa, você seja o que você quer, faça o que você quer. Não, nós não podemos fazer o que a gente quer, né? Nem no trânsito a gente pode fazer o que a gente quer, né? Se aumentar a velocidade, a gente paga uma multa, né, dependendo da via, né? Não vive como quer. Então eu aconselho isso. Aconselho buscar alguém que professe a mesma fé. Teve algum caso tipo, muito difícil, complicado por não ser cristão? Por não ser cristão. Em que você teve que abordar de uma forma e foi difícil. Eu tive os casos difíceis com cristãos. Achei mais difícil com cristãos? Então? Com cristãos. Mas com não cristão, eu já tive um desafio com um homem narcisista. E ele não era cristão, e o relacionamento era muito tóxico, sim. Aquela mulher estava extremamente doente por conta daquele quadro, daquele homem, e foi muito desafiador porque ele manipulava a sessão, manipulava toda, e eu tinha que lidar muito bem com ela. É possível? Porque Desculpa, manipular a sessão? muito possível. E ser psicóloga a gente acaba eu até brinco com algumas amigas, parceiras, né? Quando a gente senta numa mesa para conversar e fala, eu não acredito que eu estava sendo manipulada esse tempo todo. Já aconteceu no começo da carreira, de não ter esse feeling, né? Essa maturidade. Mas eu acho que é mesmo os psicólogos. Esse dia eu conversando com uma psicóloga que tem mais de 35 anos de clínica, ela disse, Cris, esses dias peguei um e percebi, depois de um tanto de sessões, que ele estava manipulando. Hoje a gente consegue perceber um pouquinho da manipulação, mas sim, tem pessoas que conseguem manipular muito bem a sessão, né? E às vezes alguma psicóloga cai, né, nisso, depois que a gente descobre, depois de algum tempo. Mas aí foi um caso muito específico, porque eu ficava preocupada com o bem-estar dela e a proteção dela com relação a questão mesmo de vida ou morte, porque aquele narcisista estava a ponto de que, se ela descobrir que eu sou, então até soava um pouco de ameaça para mim, então era uma questão mesmo de preservar a minha vida, preservar a vida da paciente. Então foi uma questão muito difícil. E outra coisa também, que hoje eu não atendo por conta da minha limitação, e eu sofri a questão do abuso sexual. A mãe era conivente, e aí para poder, e os pais não cristãos, e a mãe conivente, aquele homem terrível, aquela criança no sofrimento, e aí tem que sim acionar os órgãos competentes, fazer a denúncia e tudo, sim, partindo de uma supervisão, de uma orientação. E hoje eu não atendo esses casos mais. Hoje eu não atendo, mas foi muito difícil. Foi desafiador para mim, não cristão. Existem casos, então, que você evita porque é melhor. Sim. Todo psicólogo tem uma base que eles preferem não entrar. Eu costumo dizer que chega um momento da sua profissão que você não precisa provar que você consegue tudo, porque nós somos limitados, né? Nós somos demais, né? Então tem alguns casos que eu prefiro não atender. Então hoje eu faço escolha. Por exemplo, eu não atendo crianças. Atendi no começo, mas hoje eu não trabalho com a psicologia infantil. Então eu passo para as minhas parceiras, que são psicólogas infantis, e porque é uma demanda que hoje eu não consigo atender, não tenho tanto interesse. Enfim, já tive experiência, é maravilhoso, é lindo, admiro quem tem, né? Consegue, mas hoje não atendo criança, não atendo, eu tenho dificuldade para lidar com um pedófilo, né? Cris, mas já atendi, mas hoje é uma escolha, né? Tem psicólogo que atende tudo e tá tudo bem, né? Mas acho que chega um momento que você começa a falar, calma, essa demanda tem muito desgaste, eu passo para minha parceira. Isso é muito gostoso, porque da área da psicologia você tem muitas parceiras, especialistas em diversas áreas. E aí você fala, né? Tô indicando você com muito carinho para outra parceira. Vou passar para você, amiga. Isso. Algumas demandas eu passo. Precisa pegar tudo também, não, eu não quero provar, não quero provar que eu saiba tudo, não. Eu queria que você falasse um pouco sobre um dos seus projetos. Dos projetos, bacana. Tem gente que não conhece, por exemplo, o Thalita Cume. Conhece por nome, mas não conhece exatamente como foi. Obrigada por abrir esse espaço. O Thalita Cume é uma imersão voltada também para mulheres.
Eu me lembro que quando eu comecei a orar pedindo para Deus uma estratégia, né? Ai, Deus, me dá uma estratégia de um ministério que pudesse agregar a minha profissão com aquilo que eu creio, né? Com a nossa fé, com a espiritualidade. E uma madrugada eu acordo com Talitha Cumi. É um texto que eu me lembro que eu falei, nossa, faz tempo que eu não leio Marcos 5, essa passagem. Sabe aqueles textos que às vezes a gente não passa? A gente conhece a narrativa, mas Passou, a gente leu, mas não guarda. E aí eu acordei na madrugada e eu falei, uau, Talitha Cumi. Até eu despertei do sono e falei, nossa, será que eu levantei da cama? Isso. E eu disse, nossa, Talitha Cumi, a menina que estava morta na casa do pai. Meu Deus, será que eu estou morta? E o Senhor está me despertando para alguma coisa. Eu falei, Deus. Aí eu fui para a sala, deixei meu esposo dormindo, fui para a sala e ali aquela direção de pega papel e caneta, né? Sentindo aquela direção no meu coração. Aí peguei papel e caneta e ali eu comecei a desenhar o Talitha Cumi. E aí formou, vamos dar esse passo de fé e como que se dá o Talitha Cumi hoje, né? É o encontro, hoje por enquanto nós não temos uma estrutura de ser um final de semana, então é um dia. No período da manhã as mulheres ficam com terapeutas, são grupos terapêuticos, então cada ano eu trago uma terapeuta, uma especialista com temas diferentes, então eu falo sobre uma terapeuta especialista e trabalha muito bem com perdão, então aquela terapeuta vai ficar com um grupo de mulheres que precisam ter ferramentas para perdoar, que tem demandas difíceis. Então, aquela terapeuta vai dar todo o suporte. E é lindo, porque o espaço fica grupos e grupos de terapia, com terapeutas, e aquelas mulheres começam a chorar, enfim, a coisa mais linda, né? Que ali começa a cura da alma. E junto com essas psicólogas ficam as intercessoras, dando todo o suporte, auxiliando. E a gente para um almoço e depois vem a palavra, vem testemunhos. Aí a gente também escolhe sempre um testemunho muito forte de alguém que era uma Talitha, alguém que foi por uma cama espiritual. E aí vem o testemunho. E aí cada Talitha tem uma novidade do período da tarde. Aí cada Talitha tem uma novidade. Aí começa a aparecer o mundo. Isso, a gente depois... Aí cada Talitha no período da tarde, Deus dá uma direção. Teve um Talitha que eu pedi para que elas fossem, escrevesse o que estava angustiando. E depois a gente fez um trabalho muito legal na hora de recolher as cartas. Enfim, depois oramos por elas, intercedemos. Então cada Talitha no período da tarde, na parte espiritual, Deus dá uma direção. É muito gostoso. Aí louvor, adoração, é tremendo. E agora a gente está caminhando por Talitha Cumi ser uma ONG, né? A gente vai abrir uma ONG. Ai, se Deus quiser, meu Deus, nossa, abre as portas. E vai ser aqui lá em Campinas? Em Campinas, porque qual foi a nossa... Hoje, graças a Deus, está regularizada, nós estamos com o CNPJ. Já começou, então. Começou, né? Agora precisa dos apoiadores, né? Os captadores de recursos, né? Pessoas que venham para nos ajudar a captar recursos. Então apoia, porque é importante demais isso. É muito importante. Porque a ideia é a gente poder... pegar essas talitas. Quem são essas talitas? As mulheres que estão nos leitos espirituais por conta de uma dor, de uma frustração, de uma decepção com o líder, de uma traição, de um abuso, de um estresse. Enfim, quem são essas talitas, né? A Talitha, nós sabemos, na história, na narrativa, né, quando Jesus visita ela na casa do pai, ela estava morta. Quantas mulheres estão dentro da casa do pai e estão mortas? E o morto não sente, o morto não louva, o morto não come, o morto... E eu me lembro que quando surgiu Talitha Cumi ali naquela madrugada, eu creio, né, que era Deus falando, dando a direção e dizendo: muitas mulheres estão nos leitos espirituais e é o tempo de reviver, de ouvir a voz de Jesus, a voz daquele que gera vida, dizendo: menina, levanta. Então, o que te levou para essa cama? Aí vem as especialistas e depois vem a palavra. E aí a ONG, o nosso desejo é ter uma ONG para termos cursos gratuitos para as mulheres retornarem para o mercado de trabalho, atendimentos gratuitos. Largam empregos por causa dos problemas psicológicos, uma recolocação no mercado de trabalho, atendimentos gratuitos. Enfim, aí o projeto Talitha Cumi, a gente está sonhando. Está acontecendo. Já está acontecendo, né? Já está com a documentação certinha.
escolinha. Isso é muito A gente legal. já está aí dando os primeiros passos. E tem muita gente envolvida já ou não? Hoje nós estamos Com direção, eu digo assim. com a equipe. Isso. A equipe. Nós estamos, graças a Deus, Deus me presenteou. Meninas do Thalita, hoje uma bênção. Deus me presenteou com uma equipe maravilhosa. Nós estamos mais ou menos com 12 mulheres voluntárias que se dedicam, que estão ali me ajudando, me apoiando, vão para cima. Cris, eu dou um curso gratuito, e enfim, que estão apostando. Eu falo que é Deus que nos uniu para um propósito que nós só temos o sonho de ter uma ONG e essas mulheres serem remuneradas, elas irem trabalhar nessa ONG, a gente tem uma estrutura para essa ONG, mas a gente só tem esse sonho. E a imersão também, a gente não consegue dar uma oferta para elas. Então, elas vão lá por amor a vidas. A imersão por amor vai a funcionar vidas. sempre na ONG depois que foi inaugurada, Isso, né? aí se Deus Com um quiser, o espaço específico. vai ser lá. Aí a gente tenta fazer pelo menos 2 vezes por ano e não uma vez por Não ano. uma vez porque por ano. hoje a imersão é uma vez por Tem ano. muito custo, né? E muito custo. Ai, muito custo. Sozinho. Cada Thalita fala assim, é o último. É o último Thalita. não E as vai. meninas, que último? Que, Não Cris? vai Vamos ser o lá, não é o último. último. Aí quando tô vendo, começa o ano, eu já fico, ai meu Deus do céu, Claro quero que Thalita não de vai. novo, quero Thalita de Não novo. vai ser o último. Aliás, minha esposa foi... É que eu não lembro específico. Acho que era no Thalitacume mesmo. Foi numa igreja junto com a Igreja Batista Ágape. Ai, que bacana. Junto com a Água. Não sei se chama Thalitacume mesmo, mas era um projeto assim com mulheres também. Voltado para mulheres. Isso, mais ou menos parecido. Só que ficava o dia todo, mas ela ia dormir, na noite anterior, passava o dia todo e no final do dia ela ia embora. Que gostoso. O meu desejo também é chegar na sexta-feira e passar o sábado, porque é muito rápido. Nós estamos com um Sim, dia. foi muito rápido. É muito rápido. Acontece A mulherada. muita coisa, né? Nossa, muito. A mulherada chega às 8h30 e na inscrição a gente entrega a pulseirinha e de repente está despedindo ali. Ela ficou. Acabou, né? É um dia só, é muito pouco, né? É, muito pouco. Parece que não dá nem tempo de tratar tudo. Não dá tempo de Não tratar dá, tudo. não dá. A gente só encoraja, dá umas ferramentas ali. Não dá. Sabe que não dá pra tratar tudo assim. Não dá. Só mudar um pouquinho agora. Diga. Isso é uma coisa que eu quero muito saber. Porque talvez eu já vi, mas eu não percebi. Você tem texto, figuras mesmo que a gente pode enxergar a psicologia sendo aplicada, sabe, na Bíblia. Sim, se a gente tem, né, esses personagens. Isso. Bastante. Bastante. Questão mesmo. Dá pra ver isso, sabe? Evidente. Às vezes eu mesmo não consigo ver, sabe? Verdade. Nem falar pra mim, eu não consigo ver. Verdade. Eu Que eu nas acho que a gente olha, né, quando tem essas ferramentas, né? Acho que acaba tendo um olhar mais sugestivo, né? Mas, nossa, mais vários. Por exemplo, Noemi ali, quando ela fala, né, no livro de Ruth, não me chames mais Noemi, porque significa agradável, mas me chama Mara, porque amarga sou. E quando a gente vê o histórico de Noemi, ela perdeu o marido, os 2 filhos. Então, quando ela tem essa narrativa, a gente pode ver um quadro depressivo dessa mulher. Agora, por quê? O depressivo, ele tem essa amargura, né? Jó, né? 7,14, quando Jó olha de uma visão botânica para a árvore, ele escreve aquela poesia que é linda, dizendo a esperança para a árvore, que mesmo cortada ao cheiro das águas, enfim, aquela poesia maravilhosa, né? Que virou depois uma canção. E no final do versículo, ele diz, mas o homem morto onde vai? E aí nós vamos ver que ali Jó, ele estava em uma crise existencial, porque ele está falando assim, olha, para a árvore é esperança, mas para o homem não. Porque a árvore, mesmo ela morta, mesmo ao cheiro das águas, ela pode voltar à vida, mas o homem... Ali é uma crise existencial, né? Ali é uma questão mesmo de comparação, ali é uma alma fragilizada dizendo, puxa, eu me comparo com uma árvore, a árvore tem solução e eu não tenho. Isso é uma enfermidade da alma, dentro do quê? Dos problemas que ele estava enfrentando. Não a murmuração. Ali é uma lamentação, uma questão dizendo, né? Ana, quando Eli, ela tinha uma demanda, né? Uma demanda, ela não gerava filho, né? Filhos, e quando Eli o sacerdote fala, Ana, né, você bebeu, né, já de manhã? Aí ela fala, não, meu senhor, né? A minha alma está terrivelmente amargurada.
Aí você sempre vê ali. essa palavra, amargurada. Exatamente. O próprio salmista diz: por que está batido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim uma alma batida? Salomão vai escrever, né? Guarda sobretudo o teu coração, porque é do coração que procede a saída da vida. Então, por quê? Coração, mente, né? Quando a gente fala de coração, deixa eu me corrigir. Quando fala de coração, indo para o campo da psicologia, a gente está falando de mente, sede das emoções. Guarda o teu coração, porque é daqui que sai a vida. Porque uma vez que teu coração ele está machucado, e que para a gente é a mente, tudo para, né? Não gera vida. E tantos outros. E aí, quando a gente vai pegar os perfis de personalidade dos personagens, por exemplo, traumas, como, por exemplo, Tamar, que foi vítima de um abuso, né? E ela joga cinza sobre a cabeça. Quando nós vamos... Enfim, agora eu estou tentando trazer tantos personagens, né? Quando eu penso nisso, os primeiros que eu penso que eu vi muito pastor pregar, você já falou um pouquinho, isso é sempre Elias. Elias, boa, bem lembrado, bem lembrado. Que é o único que eu lembro, que eu consigo ver direto, assim, sabe? Eu não consigo ver mais. Só se eu parar agora e ficar pensando e ouvir você falar, eu não vou lembrar. E a gente traz a Mulher do Fluxo de Sangue, é uma das narrativas que eu aprendo muito com ela, né? Que aí é um outro lado da psicologia, né? Que é a questão da resiliência. Então nós vamos encontrar por exemplo, a Mulher do Fluxo de Sangue muito resiliente, mesmo com a enfermidade, ela decide ir até Jesus. Nossa, a gente trabalha muito a questão da resiliência, né? Resiliência, eu resisto mesmo em situações difíceis. Eu avanço, né? Então eu trabalho a resiliência. E tantos outros. Nossa, eu acho que eu estou aqui, né, tentando puxar mais outros, porque eu olho para a Bíblia e acabo extraindo lições preciosas da alma. Preciosas da alma. Eu acho legal pensar nisso, porque acho que me torna um pouco mais próximo daqueles homens, daquelas mulheres. Isso é muito bom. E a gente se compara, às vezes a gente acha que é um pouco impossível chegar até lá. Exatamente. Um dia, eu tenho um sonho de pegar todos os personagens bíblicos, todos. Talvez isso seja uma utopia, né? Mas os possíveis é melhor, deixa eu me corrigir todos, né? Eu não daria conta, né? Né? Acho que eu não daria conta, né? Acho que não dou conta. Mas, pelo menos ali, né? O trabalho que Deus tem me agraciado é muito para o universo feminino. Então, por exemplo, né, nós já estamos no 8º livro como autora e copastora para o universo feminino. Então, eu tenho a tendência de mais para o público feminino, né? Então, por mais que eu ministre para casais, na igreja de uma maneira geral, mas é ali aquilo que mais queima meu coração é o público feminino. Eu me sinto muito à vontade com as mulheres, muito à vontade. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu olho para a Bíblia e pego os personagens femininos da Bíblia, o meu desejo é traçar um perfil psicológico, extrair lições psicológicas do universo feminino. É na Bíblia, muita gente não olha para elas, pega né? Abigail, pega Sara, a gente pode extrair de todas elas, extrair uma lição de personalidade, de desenvolvimento, dinâmica emocional, todas. Usou grandemente as mulheres na Bíblia, né? Demais. Tem que olhar para elas. É verdade. A Bíblia é encantadora, né? Sou apaixonada pela Bíblia. Agora você deu um ganchinho? Fala um pouco sobre esses livros, eu quero saber desses livros. Os livros. O meu primeiro livro foi um relacionamento a dois, você e Deus. Eu me lembro que o nosso pastor, César Cavalcante, em uma conversa, ele falou: Cris, por que você não escreve? Eu não sei falar português, eu vou escrever, né? Ele não tenta, né? Tenta. E aí eu levei a sério. Não sei se ele estava brincando, mas eu levei a sério. Né? Eu acho que não, acho que o jeito dele falar sério é assim. Né? Ele fala sério, né? Assim. Aí pronto. E aí, desenvolveu. Peguei e comecei a desenvolver. Falei, uau, verdade, um relacionamento a dois. Ali no livro eu conto algumas experiências com meu pai, né? Que eu tive um problema com a paternidade. Enfim, foi muito gostoso escrever, muito gostoso mesmo. Eu falei, que legal. E aí deu certo, a gente começou a trabalhar esse livro. E aí depois uma editora, caiu esse livro na mão de um amigo, enfim, que hoje tem uma editora. Ele falou, Cris, vamos publicar mais livros? E eu falei, mas de verdade? Eu achei que fosse para um. E ele falou, não, vamos publicar mais. E aí comecei, né? Surgiu aí alguns outros temas, Invisível Mais Real, manutenção da alma. E não só como autora, mas como coautora. Aí, nessa caminhada, divulgando os livros nas redes sociais, nas ministrações, algumas autoras começaram a me chamar para fazer parte como coautora. Então eu tive o privilégio, né, de participar de alguns outros livros como coautora, de autoras que
que fizeram um convite, eu falei, eis-me aqui. Então, contribuindo ali como coautora com alguns capítulos nos livros. E é bênção. Uma experiência que eu nunca imaginei. Nunca imaginei de verdade. Tá Assim, escrevendo? todos os meus sonhos, nunca imaginei. Eu sempre tive a vontade de pregar. Eu me lembro muito pequenininha, com o microfone, pregando na sala da minha casa. E eu tinha uma pregadora naquela época, chamado estava já. famosa. O chamado tava lá já. Amém, amém. Eu tinha uma pregadora famosa naquela época e eu colocava os VHS dela e pegava o controle remoto da minha casa e copiava ela e, né, e receba, né? A gente aprende assim já, né? Mas escrever não. Ministrar eu de infância eu me lembro. Mas aí Deus é aquele que surpreende na caminhada, né? Aquele que surpreende na caminhada. Acho bom deixar um pouco de você também, o seu legado ali escrito. Amém. É verdade. É muito... Olha, esses dias eu recebi. Como é gostoso, né? E falo com simplicidade no coração e me escondendo atrás da cruz. De um ministério grande que eu admiro muito. Ele falou, Cris, nós estamos com o seu livro Invisível Mais Real, no qual eu sou autora mesmo, e nós estamos dando um devocional para todas as mulheres aqui da igreja. Nossa, você não tem que noção o impacto que está sendo. Então, cada dia cada semana, eu acho, nós estamos lendo um capítulo e mastigando aquele capítulo e extraindo perguntas. E vocês não têm noção. Uma igreja que eu nunca pisei os pés, que eu nunca fui, mas chegou o livro. Nossa, Deus, muita coisa de isso é Deus. lindo demais. Hoje, né, o privilégio de ter lançado na Alemanha esse livro. Quem diria? Sério? Meu Deus, hoje poder estar lá e, né, receber recado de que está atravessando enfim, Deus é extraordinário, né? Onde você consegue esse livro? Deus é extraordinário. Onde você consegue esse livro? O Manutenção da Alma. Os livros. Tem um link na bio do meu Instagram. E aí direto? A pessoa... Né, tem lá livros e a pessoa pode entrar lá, clicar em cima ou mandar pelo meu WhatsApp ou no inbox, sei lá. Entra lá e fala, Cris, eu quero um dos seus livros, o que você tem? Aí eu peço para a editora manda, ou eu passo o telefone da editora. Enfim, a gente dá um jeito de chegar na casa. E dá um jeito, manda por correio, a gente dá um jeito. Vocês compraram? Hã? Vou falar o seu Instagram pro pessoal. Maravilha, maravilha. Oficial Cris Silva. Oficial Aí tá lá a Cris bio, Silva. só entrar Isso. e ir atrás do livro. Aí tem o link lá. Eu vou atrás desse livro também. Bora. Não, pra você eu trago. Com dedicatória. Chegando em casa, eu trago. Acabaram os livros por conta dessas É ministrações. muita coisa. Né? Mas chegando, o seu eu já deixo separadinho. Eles estão usando como devocional. Ele foi feito pra fazer como devocional por capítulo? Não foi. Não foi. E eu achei extraordinário, que eu não sei como que eles... Uau, Tão que usando legal, pra isso. como usando com devocional. É claro que eu dividi nesse Invisível Mais Real temas por capítulos. Então, é um tema, eu trabalho alguns capítulos daquele tema. Então, eu tenho outro tema, trabalho. Então, eu acho Dentro que eles dele. aproveitaram esses capítulos e trabalhar. Eu vejo. Eu não sei como que tá sendo isso, mas eu tá sendo consigo bênção. ver você escrevendo um devocional, tipo, não pode ser diário, semanal, mensal. Vai ser muito legal. Eu acho isso muito útil hoje, fazer mesmo, isso. né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer devocional. Eu mesmo tinha mesmo. muito. Aí eu pegava, não devocionais prontos, mas encaminhados. Sabe? Hoje eu consigo porque eu ouvi os encaminhados antes. Então é muito bom. Mas tem E às vezes a pessoa não tem tempo, não tem o costume de ler, e às vezes uma leitura mais curta ajuda na leitura, ajuda muito. desenvolve, né? Eu ainda fico no aplicativo da Bíblia pra pegar os devocionais, Pra que é pegar muito os legal devocionais. também. É muito, Além né? dos normais, é muito bom fazer assim. Edifica o nosso coração. Hashtag fica de sugestão. Devocional Camisa. 2023. Ô, glória! 2024, faz um ano. 2024, é verdade, meu Deus, tá Acabando o ano. Menina, é verdade, 2023 já foi. Imagina. Agora eu quero ter uma pergunta sobre esse livro. Como que chegou na Alemanha? Porque a Alemanha é muito longe pra chegar um livro do nada. né? Do livro. Do nada não, porque chegou na Alemanha. Chegou, né? Não é do nada. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Uma amiga muito incrível, que provavelmente está nos assistindo, ou vai nos assistir depois, né?
Eu conheci ela em Portugal, nós tivemos uma experiência linda ali com Deus em Portugal e criamos uma aliança. E ela é da Alemanha. E ela falou, Cris, e ela pediu o meu livro para levar, e eu mandei por correio o livro. E ela falou, vamos lançar aqui, resumindo a ópera, né? Ela abriu as portas lá. Então, quando eu fui para a Alemanha ministrar, né, tivemos essa oportunidade de ministrar, ela abriu as portas para a gente lançar lá. Então, houve esse lançamento na Alemanha. Depois fomos para Portugal. Aí tem um casal de pastores também que nos acolheu e são amigos. Eles falaram, Cris, vem lançar também aqui na nossa igreja esse livro. Abriu as portas. Muito Portugal. Qual que é o próximo? E aí... Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia todo mundo. Eu gostei muito. Eu quero fazer mais perguntas sobre psicologia, porque eu tenho que aproveitar o máximo. Ah, que delícia. Eis-me aqui, bora lá. Eu quero que você fale um pouquinho do seu começo como psicóloga. Boa. As dificuldades, porque toda profissão a gente tem que aprender com erros e às vezes acertando de primeira. Sim. Quer saber como que foi o desafio? Primeiro, eu estava no campo missionário. Eu fazia parte do Ministério de Arte e aí eu senti uma direção, minha mãe incentivando, enfim, para ir para a área acadêmica. E eu ia também, eu estava já no caminho para casar, aí saí do campo missionário e fui para a área acadêmica. Psicologia para mim era muito distante, porque era muito caro naquela época. Era filhos de ricos, né? E eu, né, vivendo uma vida simples, com uma dificuldade financeira, enfim. Mas Deus foi tão maravilhoso que aí Ele me agraciou com uma bolsa. Então eu trabalhava na universidade de manhã e à noite eu fazia faculdade. Depois eu tive um período que... Assim, né? É maravilhoso. Deus nos agraciou. Nossa, o dia que tiver a oportunidade, a gente vai contar esse testemunho, porque foi improvável. Eu fui para fechar uma matrícula de um curso de pedagogia, porque eu lembro que naquela época o pedagogia era o que dava dentro das minhas condições financeiras, era o mais acessível, e eu tinha ganho uma bolsa e pedagogia. Só que eu não estava feliz. Aí eu fui lá encerrar, porque eu dei um cheque, mas não tinha como pagar esse cheque. Aí eu falei, vou deixar um currículo nessa faculdade. Vou deixar um currículo. Fechei lá, chorei, botei o caminho todo chorando, enfim. E o Luciano, naquela época, era meu namorado, enfim, tentando me acolher. Desde o começo, ele estava nas lutas. E aí, fechei e deixei um currículo. Depois de algumas semanas, eles me chamaram. Então, graças a Deus, graduei trabalhando nessa faculdade. Aí, qual foi o outro enfrentamento? Para a área clínica. Eu comecei na área do RH, recrutamento e seleção, fui muito bem recebida. É sempre direcionado assim ou não? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que fez psicologia no começo trabalharam com RH. É a porta mais fácil para ser aberta. Isso, porque é o estágio remunerado, é onde no começo ganha-se mais. Tem hoje psicólogo hospitalar. Hoje, graças a Deus, abriu bastante. Né? Na formação, hoje a psicóloga de escolar, que você já vai para a escola, acessa a psicóloga, enfim, a psicologia dá várias ramificações, né, para você. Mas eu fui para o RH e o RH é uma área que ganha assim, um pouquinho melhor, e o estágio é remunerado, porque às vezes você vai para um estágio que não é remunerado. Isso é obrigatório, você vai nas né? ONGs, às vezes não é remunerado, às vezes não é Existe ainda uns estágios obrigatórios de psicologia, né? Existe. E a clínica é muito difícil, então, para você começar logo que saiu da faculdade, porque é um investimento. Então, eu fui para a área do RH, recrutamento e seleção, e era onde fazia ali o meu salário. Aí tive uma direção para ir para a clínica. Resumindo, para ganharmos tempo, só que eu estava enfrentando uma outra situação. A área clínica naquela época era predominantemente de brancos. Claro. Eu me lembro. Mas Cris, você está se vitimizando. Não, eu estou falando de quantos anos atrás, gente? Não vou saber agora fazer as contas. Mas eu me lembro... a gente pode tirar na minha sala tinha eu e mais só duas, eu acho que negras, eu acho que, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu enfrentei duas pessoas falando assim, Cris, você tem certeza que você vai para a área clínica? Né? Colega mesmo. Colega. Porque fulano, sabe? E você vê que é um ar de... Não é sua área, né? Não é sua... Isso. Só isso também, mas assim, mais nada. Não, de verdade. Eu recebi só essas duas críticas que eu falei, E eu me lembro quando eu cheguei na clínica,
Eu tô falando de experiência minha, e a ideia não é nem gerar uma polêmica, né? Era predominantemente de brancos. Eu acho que eu era a única da clínica psicóloga negra. A única. E aí, né? Então, aí talvez aquele período eu encontrei essa resistência na questão dessas duas profissionais de falar e colocar essa barreira em mim. Então foi eu que fiquei por alguns meses achando que será, sabe, as vozes sabotadoras, A psicologia, né? Já. E aí, de verdade, Deus começou a trazer os pacientes. Cris, você sofreu algum tipo de preconceito racial com um paciente que chegou na clínica e falou, não vou ser atendida por você? Não. Todos os meus pacientes que me conheciam pelas redes sociais, que eram indicação, todos. Eu me lembro que eu comecei a atender pacientes negras, porque elas se sentiam mais à vontade comigo, porque elas falavam, Cris, você entende a minha luta. Quantas jovens e adolescentes negras que tinha aqui a questão da identificação, né? Então, a minha psicóloga é negra, ou é preta, né? Sei lá, hoje o que fala, né? Se é negra ou preta. É preta, né? Enfim, então a minha psicóloga é preta e eu me sinto à vontade. Então, assim, a dificuldade no começo foi financeira. A dificuldade foi em mim de achar que eu poderia ter resistência por conta dessas duas falas, de chegar em um lugar onde eram só brancos, predominantemente brancos, mas depois fluiu. Então foram experiências. Eu nem sei se eu vou chamar isso de dificuldade, né? Foi uma baita experiência. Muito madura, sabe, já porque muita gente desanimaria. Amém. Então, que as pessoas possam estar nos assistindo, não deixam, né, paralisar por conta de uma fala, uma crítica. Porque quem faz a obra primeiro é Deus. E segundo, nós podemos, sim, podemos. Não é a nossa condição financeira, não é a nossa cor, não é o nosso lugar de nascimento que pode limitar a realização de um sonho. É avançar mesmo, é superar algumas pedrinhas, alguns obstáculos da vida. E se você tem um foco, um sonho, é ir. É abraçar, e Deus vai na frente, Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Eu fico feliz. Tirando os espinhos. Foi. Aquela música, né? É ordenar os anjos. Cuidado, gente. Eu gostei muito dessa conversa. Eu queria que você quiser falar pra alguma coisa pra alguém, mandar algum recado, um agradecimento. Amém. Amei. Passou muito rápido. Espero que o pessoal tenha gostado também dessa nossa conversa, né? Tomara. Foi preciso, foi necessário. Eu achei muito necessário. Eu gosto muito desse assunto. Maravilha. Eu acho que hoje precisamos buscar um equilíbrio na nossa saúde emocional, espiritual, na nossa saúde física. Os nossos ouvintes, né, as pessoas que estarão assistindo, não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de pedir socorro. Cuida da sua saúde emocional, porque nós estamos em dias difíceis, né? Uma instabilidade econômica, rumores de guerras acontecendo, enfim, né? Todo esse sistema, todos somos sobrecarregados, né? Enfim, e faz toda a diferença quando nós estamos quando a nossa saúde mental ela está bem blindada, né? Ela está em equilíbrio e, claro, e acima de tudo, a fé. Nutrir essa alma com fé, presença de Deus. Então, eu acho que eu deixaria hoje para a pessoa que, se você está passando por algum tipo de transtorno, alguma dificuldade, peça ajuda, não resista e busque muito a presença de Deus. Entenda que tudo que passou é propósito de Deus, busque sentido da vida, foco, e viva na centralidade de Deus. Viva na centralidade de Deus. Glória a Deus. Que não tem coisa melhor é viver a centralidade de Deus. Na centralidade de Deus. Amém. Tudo para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Adoro essa frase, a gente fala muito no trabalho. Virou um bordão isso. É verdade, né? E é tudo para a glória de Deus. Isso mesmo. Que Deus abençoe. Despedir o pessoal agora. Queria agradecer vocês que ficaram até agora. Obrigada. Quero que você deixe seu comentário. A gente vai passar para a pastora Cris para ela ler tudo depois. Isso mesmo. Boa. Você que precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, pode deixar suas dúvidas. Quem sabe tem algum outro projeto de volta que traga ela de volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai dar tudo certo. Eu fiquei muito feliz com os projetos. A gente vai estar orando também. Amém. Porque acho muito necessário e precisa amém. mesmo. Amém. É verdade, carecemos de oração. Muito obrigado.